Oi, Fafaletes! Estou aqui de volta trazendo para vocês as leituras do mês. E dessa vez são as leituras do mês de junho que eu quero mostrar para vocês. No mês de junho eu li 6 livros, foram leituras bem interessantes, livros maravilhosos que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Antes de falar sobre os livros, eu quero dizer que todas as resenhas desses livros já estão lá no blog e eu espero a visitinha de vocês por lá, deixando seu comentário, o que você achou. Se você já leu também esses livros, quero saber o que você achou de cada um deles, tá bom? Não se preocupe que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo todos os links para cada uma das resenhas e eu espero a opinião de vocês. Aqui ao fundo, pessoal, vocês estão vendo essa caixa aqui? Essa caixa são alguns dos brindes que vão ser sorteados no evento do dia 11. Então, fiquem aí olhando e curiosos para saber o que tem para sortear para vocês no dia 11 no evento Nerd Power Record. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre os livros lidos. Não vou me estender para falar muito sobre eles, porque as resenhas estão lá no blog, como eu falei. Então, se vocês quiserem mais detalhes sobre os livros, dá uma passadinha lá no blog e dá uma lida, né, para me contar o que vocês acharam do livro, da resenha, da minha opinião sobre o livro, tá? Primeiro eu vou falar sobre um livro que está comigo já tem um ano e pouquinho, já que estava na minha estante. E eu não conseguia achar tempo para poder ler esse livro. E eu estava querendo muito lê-lo, tá? Que é Os Mistérios de Vártia, A Profecia de Mídria. É o primeiro livro da quadrilogia, escrito pela Denise Flyban. É uma fantasia, tá, gente? É um livro ótimo, muito gostoso de ler. A Denise, ela tem uma imaginação, assim, fantástica. Ela é uma fofa, adoro a Denise e queria conhecer a escrita dela e finalmente eu tive a oportunidade de conhecer, que foi no mês de junho, né, no mês passado. Tive a oportunidade de ler esse primeiro livro dela e eu me apaixonei, gente, pela história. Esses livros, eles têm como protagonista a Serafine, que é uma menina especial, tá, onde ela tem alguns poderes e com esses poderes dela, ela pode salvar Vártia de uma terrível feiticeira. Uma feiticeira bem poderosa que está querendo destruir Vártia e fazer com que todos os humanos virem como se fossem seus escravos. Então, Serafine, junto com seus guardiões, tem muitas aventuras pela frente. A história é mega interessante. Eu comecei a ler e não consegui parar enquanto não terminei o livro. E eu devo confessar para vocês que a Denise aprontou uma com os leitores dela. E tem no finalzinho do livro já, ela deixa a gente de cabelo em pé. Acontece tem um acontecimento aqui no livro que você fica, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu e eu preciso da continuação. Então, graças aos céus, a todos os deuses do Olimpo, o segundo livro já foi lançado. Eu estou esperando chegar o meu, então em breve eu vou estar lendo também o segundo livro da quadrilogia para estar contando para vocês um pouquinho do que eu achei. Segundo a Denise, esse livro, o segundo livro, tem uma parte que vai deixar a gente bem mais chocado do que esse primeiro. Então estou muito ansiosa para ler. Adorei, já falei isso para Denise e na minha resenha também. Eu amei esse livro, amei mesmo, me arrependo de não ter lido antes. Então foi uma das leituras do mês que me deixaram fascinada, tá? Super recomendo esse livro para você que gosta de fantasia. Ele é uma fantasia bem jovial, tá? Não é daqueles tipos de fantasia pesada que você demora para ler. Não, você lê super rápido e a história é mega envolvente. Então, mais detalhes está lá no blog sobre a resenha. Você pode ver e conferir lá no blog, tá? Um outro livro que eu li esse mês é da editora Arqueiro. Uma trilogia nova da Nora Roberts, que foi um dos livros que me deixaram com ressaca literária nesse mês, que é Bruxa da Noite, o primeiro livro da trilogia Os Primos Odaia, sobre a Iona, são 3 primos, né, no caso, esse aqui é sobre Iona e Boyle. Esse livro, ele tem opiniões bem divididas, na verdade, essa trilogia. Muitas pessoas odiaram o livro porque acharam ele parado, superficial, e outras adoraram. Eu tô no time dos que adoraram o livro. Primeiro porque ele tem uma temática que eu sou fascinada, que são as bruxas. Ele fala sobre animais também, outro tema que eu sou apaixonada. E
ele também tem romance. E eu devo confessar para vocês o seguinte, se não existisse romance nesse livro, ele seria interessante para mim do mesmo jeito. Porque todo o enredo e a história que tem por trás desses romances, que são a história de 3 casais, né, no caso, os 3 primos, cada um vai ter a sua história romântica. E se não existisse esse romance no livro, ele seria perfeito para mim do mesmo jeito. Porque o que me fascinou nessa história daqui foi justamente a parte das bruxas. Toda aquela história do passado, onde tem o passado deles, que eles estão tentando acabar com um feiticeiro mal que tem. É bem fascinante a história realmente, foi o que me prendeu no livro. Então eu adorei, amei de paixão esse livro. Não achei ele parado, não concordo assim, com algumas coisas que eu vi em algumas resenhas. Então pra mim o livro é ótimo, a história fluiu muito bem. Gostei muito da parte do passado onde ele trata aqui e amei o Conan e a irmã dele. Adorei. Tô louca pra ver a continuação. Então, agora nesse mês de julho vai ter o lançamento do 2º livro da trilogia e eu já tô doida pelo meu, querendo ler urgentemente. Então, se você gosta de romance e gosta da Nora Roberts, tá aqui um livro dela indicado pra você. Mais um livro muitíssimo bom que eu li esse mês, que é da editora Novo Conceito. É um livro que traz um tema bem pesado. Ele trata sobre bullying e sobre o suicídio. Só que a autora Michelle Falcoff, ela trouxe pra gente de uma forma bem simples, assim, esses temas que são tão carregados, né, são tão tristes, são pra baixo, mas que estão tanto na nossa atualidade. Ela trouxe de uma forma que faz com que você se envolva com a história. Então, a playlist de Aiden é um livro fantástico. Eu super recomendo para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem filhos adolescentes e para os adolescentes. Porque ele traz à tona esses temas que estão no nosso cotidiano, infelizmente. Então ele tem muitas mensagens para os pais, para professores, até para os adolescentes também. Porque mesmo tratando dessa temática, ele também fala sobre o perdão, sobre um recomeço, sobre você seguir em frente, né, depois de uma tragédia como essa. Fala sobre amizade também e os perigos, né, de você falar algumas coisas que não devia. Então, assim, traz uma mensagem bem bacana também. Apesar do tema ser bem pesado e até chocante, o livro ele é muito envolvente. Ele traz um suspense, tem uma hora que dá um medinho, assim, você não sabe se o Sam ele tá vendo coisas, se ele tá delirando, se é apenas porque ele tá sem conseguir dormir, se é a forma dele sentir luto. Então, assim, traz várias situações com que você fica se perguntando, poxa, o que tá acontecendo? E outra coisa, o protagonista é o Sam, na visão dele, o livro. Só que o Aiden, apesar dele ter morrido, ter se suicidado logo no comecinho do livro, nas primeiras páginas já a gente vê que ele morreu, mas o Aiden ele tá tão presente no livro, ele é tão marcante e tão apaixonante que você fica torcendo para que, sei lá, aconteça alguma reviravolta no livro e não seja verdade, que realmente ele se suicidou, porque ele tá presente do começo ao fim. E a grande sacada da autora foi essa playlist, que o nome dos capítulos é um nome de alguma música que o Aiden deixou para o Sam nessa playlist, para poder, através dessa playlist, ele descobrir quais foram os motivos que levaram ele ao suicídio. Eu super recomendo esse livro, tá? Ele é muito bom. Eu recomendo a leitura porque ela é muito gostosa mesmo. Então, a playlist de Aiden tá mais que recomendada. E no meio de tantos livros bons que eu li, teve um não tão bom assim. Por que não tão bom assim? Eu até comentei isso já na resenha, mas eu vou tentar explicar pra vocês aqui de uma forma mais simples. Eu gosto muito de livros de romance, livros de New Adult, Young Adult, nesses estilos assim, eu gosto bastante. Livro pra adolescente, livro pra jovenzinho, eu também gosto. E já tinha um tempo que eu tava aqui na minha estante com esse livro, inclusive eu precisei ler ele para falar no último evento que teve aqui de New Adults da editora Record, e tive que ler esse livro para o evento e comecei a ler
Achei o livro bacana, bem legal, a história do Sutter é interessante, realmente um adolescente, 17 anos, que tem problemas com bebida, leva um chute na bunda da namorada, o amigo dele arruma uma namorada e deixa ele porque se cansa de tentar mudar a cabeça oca desse amigo dele sem sucesso nenhum pra isso, porque o Sutter é aquele tipo de adolescente, eu tô falando do Maravilhoso agora, ele é aquele tipo de adolescente, aquele tipo de pessoa, na verdade, não só adolescente, porque o pai dele é igual a ele, que só pensa no aqui e no agora. Então, o nome do livro já diz, né, o Maravilhoso Agora. Ele não se preocupa com o futuro, ele não quer saber o que vai acontecer no futuro dele. Ele se preocupa em vencer agora, em curtir a vida no agora. No amanhã, sabe-se lá o que vai acontecer. Então, os amigos dele se cansam dessas atitudes do Sutter e tentam modificá-lo, mas sem sucesso. Aí ele conhece a Aimee. É até muito bonitinha a história deles dois, de romance e tal. O livro é mega interessante, você lê ele todo, super interessante. E aí eu comecei a ler, fiquei interessada, né, pela história dos dois, que ficou mais interessante depois que ele conheceu a Aimee, querendo saber o que aconteceu com os dois. Aí o autor chega e estraga todo o livro quando ele escreve a última página do livro. Interessante. Na última página do livro ele conseguiu estragar toda a história pra mim. Porque tudo bem que eu entendi o que o autor quis fazer. Ele quis mostrar, como o livro na visão do Sutter, ele que narra, então ele quis mostrar o quê? Que o que importa é o agora. O futuro a Deus pertence, como diz. Então, ele deixou essa mensagem de que o futuro não se sabe o que vai acontecer. Porém, eu achei que ele fez de uma forma que deixou tudo muito aberto para o leitor. Você não sabe o que está acontecendo. Você não fica sem saber. Você não sabe se ele foi embora, se ele ficou, se ele continuou com a Aimee, se ele deixou ela, se ele morreu, se ele se matou, se ele fugiu. Você não sabe de nada. Então, assim, ficou muita coisa em aberto, muita coisa interessante que tinha na história ficou em aberto. Tanto que eu achei que teria uma continuação, mas não tem. Então, assim, o que fez com que eu detestasse esse livro foi justamente esse final, que ficou muito em aberto. Esse foi um dos livros que eu li e que eu senti aquele, putz, perdi meu tempo lendo esse livro. Infelizmente, esse não foi pra mim. Não sei a opinião de vocês. Se você tem uma opinião diferente, eu gostaria de saber, deixa aqui nos comentários e principalmente na resenha lá no blog. Mas, graças aos céus e ao meu bom Deus, esse foi o único livro que eu li e tive essa sensação. Assim como teve esse livro que eu não gostei, teve um livro muito bom que foi uma grande surpresa pra mim. Que quando eu fiz o meu pedido na Novo Conceito, eu escolhi ele pela capa. Eu nem fui ler a sinopse, tá, gente? Eu escolhi porque eu achei a capa lindíssima e achava que era um romance. Até então, quando eu peguei o livro e fui ler as primeiras páginas, eu fiquei, ué, mas isso não era um romance? Na verdade, não era um romance. E foi uma surpresa muito agradável. Neve na Primavera, da Sarah Dill, foi um daqueles livros que me surpreenderam de forma muito positiva. Porque ele fala de duas mulheres em épocas diferentes. A Vera no ano de 1933 e a Claire nos dias atuais. O que elas têm em comum? No dia 2 de maio dos respectivos anos, aconteceu uma tempestade de neve fora de época na primavera. E essa tempestade, em 1933, quando aconteceu essa tempestade, o filhinho da Vera, o Daniel, ele sumiu. Ela voltou do trabalho e quando chegou em casa, o filhinho dela não estava. Essa criança sumiu e ninguém teve notícia mais do que aconteceu, se conseguiram encontrar ela, o que aconteceu com a Vera ou não. Nos dias atuais, a Claire, ela é jornalista e o redator dela, quando viu a tempestade e descobriu que em 1933 tinha acontecido a mesma tempestade, com a mesma intensidade do que aconteceu nesse dia, ele entregou para ela essa história, pediu para ela pesquisar e escrever sobre a tempestade, a neve na primavera. E aí a Claire foi em busca de algumas coisas, mesmo sem querer muito falar sobre neve, né? Ela achava que ia ter que falar sobre boneco de neve. Ela foi pesquisar e acabou descobrindo que em 1933 houve esse sumiço do Daniel. E aí começa
toda uma investigação. E o livro é muitíssimo bom, gente, muito bom mesmo. Eu fiquei fã dessa autora, da Sarah Dill. A minha amiga Carol já tinha recomendado ela, tinha me falado que ela era muito boa, mas eu não conhecia ainda a escrita da autora. E conheci com esse livro. E, gente, eu tô apaixonada. Neve na Primavera me deixou com uma puta de uma ressaca literária, porque o livro é muito gostoso de ler. Tem um suspense, a autora ela vai falando, né, vai entregando para você as respostas no decorrer da história, no momento certo, no momento exato. Então você fica, nossa, não acredito que era isso, não acredito que aconteceu isso, putz, como é que a pessoa pode fazer isso, entendeu? Você fica com aquela. E algumas coisas eu consegui descobrir antes, mas a grande revelação eu nunca ia esperar que fosse isso, nunca. Então assim, é uma história fascinante. Eu recomendo muito pra você que lê esse livro. Se você gosta de suspense, se você gosta de drama, se você gosta de um fundo jornalístico, então leia. Neve na Primavera é muito bom mesmo. Tá mais do que recomendado pra vocês. É da Novo Conceito. E o último livro que eu vou falar pra vocês é um livro infantil que a editora Record mandou pra mim, porque eu ainda sou criança pra essas coisas. Como vocês podem ver, a minha estante é cheia de bichinhos, de bonequinhos e várias coisas aí, ó, do McLanche Feliz. E eu adoro o livro infantil, principalmente que tem muitas figuras. E Jornada é um livro que me chamou muita atenção, por ele ser um livro só com figuras. Ele conta uma história só com figuras, com desenhos. O Aaron Beck é uma série de livros, tá? Não é só isso. Ele fala sobre uma menina. Ele é todo assim, não tem frases, não tem letra, não tem palavras, não tem nada. Ele fala sobre uma menina que era muito sozinha, se sentia muito sozinha, e com uma caneta vermelha desenhou uma porta na parede do quarto dela. E essa porta, ela levou essa menina para um mundo cheio de aventuras. Então o livro é todo ilustrado, muito bonito, muito legal, tem uma história bacana, muito bacana mesmo. E eu recomendo para você que tem filho, principalmente se você tiver criança, compre para o seu filho, leia junto com ele antes dele dormir, incentive o seu filho à leitura, e esse é um ótimo livro para isso, porque ele tem muita figura. Aqui você vai despertar a imaginação do seu filho e você vai se divertir junto com ele, né? Tem coisa melhor que isso, não tem. Então tá aqui, Jornada, mais do que recomendado para você que gosta, você é adulto, um adulto criança como eu que adora essas coisas, ou você que tem filhos, sobrinhos, netos, tá mais do que recomendado. Então, foram essas as leituras do mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de passar no blog para deixar o seu comentário nas resenhas, que vai estar o link para todas elas aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha legal, esperto, para estar ajudando na divulgação. Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal para estar recebendo as novidades. E é isso. Visite o blog, me siga no Twitter e no Instagram para estar recebendo diariamente as novidades do Minha Contracapa. E só, beijocas, até a próxima.